Muito boa tarde nesta sexta-feira, o famoso sextou, minha gente, sextou, né? E vou te dizer, né? O petróleo tá morro abaixo hoje, com exceção do trigo, o resto tudo tá caindo. Nós estamos aí tentando fazer algumas operações aí que vão ser positivas para nós, né? Mercado complicado, mercado difícil, essa diferença, né, entre bolsas disparando e as commodities de alimentos despencando, eu não sei, eu acho que isso cria aí um alerta, né? O petróleo também deveria, se não fosse, tivesse um pouquinho menos de problema no Oriente Médio, que o problema no Oriente Médio sempre tem, mas, por exemplo, Israel chegar e falar assim, olha, né, como ele já disse, né, e está no fim, desde que ele disse que a campanha dele está chegando ao fim e o Irã ainda não fez nada, né? Vamos ver esse final de semana se vai fazer alguma coisa. Tá falando que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, mas não fez ainda, né? Da outra vez ele telegrafou tudo que ele ia fazer e acabou criando só uma situação aí que não acabou dando grandes consequências para Israel. Mas vamos ver, vamos esperar, né, para ver. Mas vamos dizer que o Irã não faça mais nada e que Israel fala, ó, acabou, tô saindo da Palestina, um abraço, terminei com o Hamas, ou deixei lá fragmentos do Hamas que vão demorar muito para se reerguer de novo. Aí a gente vai ver esse petróleo a $40, né? $50, $40. O que que isso significa? Se você tem um milho que está sobrevendido, você tem uma soja sobrevendida, você tem um trigo sobrevendido e um petróleo que pode vir a preços bem menores, por que que as bolsas estão em alta, né? A grande questão é essa, porque a bolsa está em alta porque as empresas estão vendendo bem, elas estão tendo lucro e etc. Mas eu acho que o fato só de você estar produzindo bem, depois de anos de muitas dificuldades de produção, né, ter quebra de safra nos Estados Unidos, na China, na Europa, na América do Sul, então, sabe, ainda tem muito que engordar esses estoques. A gente vê os estoques, o USDA está falando estoque de 1.310 milhões de toneladas, não é um estoque assim, é um estoque que talvez há 5, 6, 7 anos atrás fosse folgado. Hoje não é mais tão folgado assim, 310 milhões de toneladas, né? Conab falando em 4 mil toneladas de passagem desse ano para o ano que vem, eu também acho bastante fraco, né? Por que que esses preços não sobem, né? Então, aí você olha para a China não está aumentando o consumo de soja, a China vendeu 26% a menos de imóveis, né, no último período medido. Então, você começa a prestar atenção e fala, olha, tem uma divergência de alta, ou melhor, tem uma divergência de baixa aí, né? O que vem pela frente. E eu fico preocupado, né? Porque é, ou a gente vai ter uma retomada desses preços das commodities, não digo disparar e ir lá para cima como foi na pandemia, mas pelo menos voltar a patamares mais sustentáveis para a produção. Senão a gente vai ter problema, né? Vai ter problemas sérios aí de recessão pela frente, algumas coisas mais importantes. Né? Os economistas estão falando que vai ter um pouso suave na economia americana, que as vendas estão se sustentando e que aí vai começar a baixar os juros e tal. Quer dizer, existe uma pressão gigantesca para que em setembro abaixe pelo menos 0,25, né, pontos percentuais os juros nos Estados Unidos. Isso já virou assim se não fizer, vai ser um terremoto, né, inclusive para ajudar a Kamala vencer o Trump. Então, vamos ver. São coisas que a gente vai ter que esperar para ver, mas era uma coisa que aparecia ser muito distante há um ano atrás, né? E agora já é palpável. Até o final do ano a gente vai ter uma boa noção
disso tudo, né? Já vai ter uma definição nos Estados Unidos, já vai ter algumas situações aí que a gente vai ver. Muito bem, você que está perguntando dessa locomotiva aí atrás, é em Pedras Grandes, em Santa Catarina, tá? Tem aqui do lado, na frente dela, aqui na direção que ela está olhando, tem um museu ali, não passa mais trem lá, né? Mas é uma região muito bonita, tirei algumas fotos, né? E eu devagarzinho vou colocando as fotos aí para vocês irem vendo essas fotos, tá certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, agora que eu já falei bastante, você já deu like, já se inscreveu no canal, caso não seja inscrito, a gente vai passar aqui para ver os preços lá de fora. Vou começar pelo petróleo, tá? Tá aqui o petróleo. Esse é o petróleo, né? Então aí, ó, perdeu os $80, né? Chegou a bater 78,62. O mais líquido é novembro, né? 79,16, mas chegou no 77,88, né? Então teve uma queda aí bem expressiva, continua, né? E a gente vê aí ele está tentando aqui o vencimento mais curto, tentando ficar acima dos 80, mas a gente já teve ele aí na casa de 77, né? Agora está na casa de 79, mas vamos ver a hora que fechar como ele vai ficar. Bom, aí a gente tem o trigo, o trigo tentando uma reação, né? Uma reação fraca, né? Porque ele está num fundo, ó, e continua, né? A gente sabe que ele está sobrevendido, né? Veja bem, né? Ele saiu aqui em 28 de maio de 7,50 e agora a gente está aqui em 5,48, né? Vamos por aqui, ó. Tá? Diferença de 25,98% de cima para baixo. De baixo para cima a coisa muda, meu. Tá? Então, 40,73% é o delta máximo, a média de 605,07 e a diferença é de 193,5 ou 19,3 dólares por bushel. Vocês querem ver uma coisa? Tá? Olha a diferença que isso aqui dá, ó. 35%, né? Você vê como que dá a diferença. O resto fica igual, mas a diferença é brutal. Muito bem, vamos para o milho, né? Que é o concorrente direto aqui, tá? Milho, uma queda forte também, né? Vamos pegar o mais líquido, que é o dezembro, né? O milho é o dezembro, a soja é o novembro. Olha só, né? O que ele tem feito. Tá? Então tá feio. Se continuar assim a semana que vem, essas linhas vão continuar abrindo e ele vai escorregar mais para baixo ainda. Terrível, né? Terrível, terrível. Tá? Mas o momento é esse. O momento é esse. Tá? Mas não é só muita oferta, não, né? É bastante. É falta de demanda também. Tá? Falta de demanda também. Essa é a verdade. Bom, vamos lá. Farelo de soja mais líquido de todos, 301,90. Outubro chegou a perder os 300. Tá? Então, bastante pesado, 1,88 de queda. 301,90 centavos de dólar a tonelada. Tá? Soja. Óleo de soja. Olha, subiu, hein? Hoje ele andou feio a situação. Também em dezembro mais líquido, ó, chegou a 37,66. Agora está 38,63, quase um ponto acima. São 38,63 centes de dólar por libra-peso. Muito interessante, tá certo? Vamos ver então a soja, né? Talvez isso tenha segurado um pouquinho a soja. Acho que não, né? Imagina se o óleo não tivesse subido um pouquinho onde a gente estava. Tá? Mais líquido de todos, né? Novembro, 9,55 com 25. 1,37% de queda, 13,25 cents em morro abaixo. Bastante complicado, né? Bastante difícil. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem. Tá aí a nossa soja, né? Nossa soja tá aqui, ó, quase na nossa parcial, né? A parcial nossa em 20,92.
Olha só, né? Passando calor 2 dias e eu falei, olha, não pega nosso stop, não pega o nosso stop, né? Porque a gente está vendo que é uma correção. Ah, tá fechado o mercado, você não vai conseguir fazer isso. Fechou às 15h20, né? Tá? Bom, mas está aqui, tá? Já está um ganho aí, né? Já tem um ganho considerável, né? Ele tá com. Tem um erro aqui, tá? A verdade, a gente está. Vamos pôr aqui, vamos ver quantos centavos isso dá. 31 centavos, eu acho que dá diferença isso. 31 vezes quanto ao PETAC, 5,46, 450 vezes, dá R$ 761 de ganho, tá? Essa é a conta certa aí, porque deu para entrar bem no preço dele, tá? Quem entrou ontem, né, antes de ontem, o Transantonte, se deu bem, porque hoje já abriu com gap e foi lá para baixo. Nosso cafezinho, né? O café hoje ele pegou a gente, né? Ele, infelizmente, ele abriu nos 30, nos 45 e nos 60, com um candeuzinho muito pequeno de $1,25 só. É muito difícil fazer isso, mas ele foi embora na hora seguinte, disparou $4, né? Mais de 4,55. É complicado, né? Então a gente fica aí nessa. Não, tirar uma dúvida dali, peraí. 4,41, é isso aí, tá? Então foi isso que ele subiu, mas paciência, né? Faz parte. Ganhamos nos últimos 2 dias, nós ganhamos bem nesse café, né? Café foi bem mesmo, tá? Milho fizemos uma venda, né? Um day trade. Olha aí, bateu em 59,37, já passou da nossa parcial. Não, nossa parcial é 59,30. Mas é um day trade, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer. A gente vai levar isso para frente do jeito que esse mercado está pesado. Qual que é o problema de se transformar um day trade num swing trade, né? Primeiro que as projeções e os stops são para um day trade. Segundo, que hoje é sexta-feira e, como eu disse, né, vai que o Irã dá um ataca, né? E aí a gente tem uma segunda-feira explosiva e isso aqui vira nada. Então é melhor ter 100 pila no bolso do que não ter nada, né? De que ao contrário, tirar. Então, como eu sempre digo, lucro não quebra empresa. Então, vamos ver, muito difícil tá este milho. E para encerrar, nosso boi, que também está bastante difícil, né? Pensando em venda hoje ele subiu, né? Tá bom, né? Pensando em venda no V ele subiu. E aqui a gente vê aqui no diário o FUT, mas vamos ver no semanal, né? Semana pesada para o boi, mas tá aí, ó, né? Este é o movimento, né? Movimento de R$ 5 para baixo, R$ 5 para cima, mas está difícil de pegar essa situação. Vamos ver como é que ficou o movimento, né? Acho que o movimento ficou legal. 6.874 contratos no U e 2.300 no X. Desacelerou um pouco, né? Esses números estavam melhores, mas o até acima aí de 6 mil, 5 mil, 6 mil contratos no dia, interessante, ainda mais pegando uma sexta-feira, uma semana meio difícil essa nossa. Boi V 718, tá bom, né? Tá muito bom. BQ, o BQ, ó, BGI, o Boi Q, o Boi Queijo, 186 é pouco, o U, né? Esse sim, 350. Então, tá bem melhor. Setembro tá bem melhor, tá? Aí a gente vem para a soja, né? Soja X, 224. Acho que cada vez mais essa soja X vai aumentar seu movimento. E o café Z, olha aí, 687 contratos. Show de bola. E Bovespa, infelizmente, 0,12 de queda, 133,933. Tá batendo aí numa resistência, né? E não tá conseguindo romper. Não tá com um candle bonito no dia, não. Mas não fechou ainda. E o dólar Petax com uma queda de 0,03 a 5,46. Tá certo? Vou ficando hoje por aqui. Deixo um grande abraço para vocês. Segunda-feira
estou de volta. Tchau, tchau, minha gente.